Olá! Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma experiência que eu tive há alguns anos. Estava passando por uma situação difícil e eu não podia comprar carne. Eu gosto bastante de carne. E no fundo do quintal tinha um cachorro da vizinha. Eu cheguei no fundo do quintal e vi aquele cachorro comendo churrasco. Fresquinho do dia, cachorro comendo churrasco. E aí o diabo soprou nos meus ouvidos naquele momento. Você é filha de Deus? Você come pior do que esse cachorro. Lógico que eu não gostei, né, da experiência, mas eu respondi assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sem carne eu sobrevivo bastante tempo, mas sem a palavra que sai da boca de Deus é difícil a gente sobreviver, a gente viver. Nós precisamos de direção de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus falando conosco, certo? Jesus também foi tentado no deserto. Ele passou 40 dias, 40 noites sem comer e teve fome. E aí o diabo falou para Jesus, se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas muitas vezes a pessoa ela é tentada por um alimento físico, por algo físico, que deseja o seu corpo físico. Esaú também, ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. A palavra de Deus diz que ele estava cansado, chegou cansado em casa, e aí ele pediu para o irmão dele aquele prato de lentilhas. E o irmão, então, simplesmente vendeu o prato de lentilhas pelo seu direito de primogenitura. Esaú vendeu o seu direito por um prato de lentilhas. Talvez você não seja tentado por alimento. Fala assim, não sou tentado por alimento. Tudo bem. Mas há quanto tempo você não faz um jejum? Talvez Deus esteja pedindo para você consagrar um dia de jejum, 2, quem sabe, e você está deixando passar, deixando para lá, não é coisa da minha cabeça. O jejum ele é muito importante, porque ele nos faz sensíveis à voz de Deus e ao mundo espiritual. Até Jesus disse, tem uma casta de demônio que só sai com jejum e oração. Mas tem uma passagem em Atos 10 que fala assim, havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este quase a hora nona do dia, 3 horas da tarde, claramente numa visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. Então claramente ele viu um anjo falando com ele, dando instrução. No Atos 10, versículo 30, fala assim que Cornélio estava em jejum. Ele contando na experiência, ele fala, eu estava em jejum e vi um anjo. E o anjo deu instruções a Cornélio. Ou seja, o jejum ele é muito importante para nós ficarmos sensíveis ao mundo espiritual e ouvir a voz de Deus. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Talvez Deus esteja falando com você nesse momento. Faz um jejum, eu quero falar com você. E você vai ficar mais sensível para ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor. Então, essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Medita nisso. Faz quanto tempo que você não faz um jejum? Talvez você nunca tenha feito. Não precisa fazer 3 dias de jejum. Não precisa fazer 40 dias de jejum, como Jesus fez, Moisés fez, mas consagre um tempo de jejum a Deus e ore. Não fique só sem comer, ore. Consagre um tempo a Deus em jejum, tá bom? Essa é uma palavra de Deus para você, que o Espírito Santo toque muito no teu coração através desse jejum que você vai fazer. Quero te abençoar com saúde física, mental e espiritual. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, agora e sempre.
No nome de Jesus, obrigada por ouvir e compartilhar.